O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de Arte Moderna de São Paulo ou Arte em Cores. Filarmônica de Minas Gerais ou Programa Vale Música. Restauração do Museu Nacional ou da Cripta da Basílica de Nazaré. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa tarde a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje na terceira Flitabira. Para acontecer essa terceira Flitabira, teve uma história muito grande aqui da Bira até chegarmos até aqui. Uma história que passou pela faculdade, pela faixa, dos professores e alunos para trazer o Drummond de volta a Itabira. Porque Drummond nasceu em Itabira, 31 de outubro de 1902. Depois, Drummond foi para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e a maior parte da vida dele ele viveu no Rio de Janeiro. E aqui as professoras levavam o Drummond à sala de aula. E em Itabira acontecia, naquela época, uma certa aversão a Drummond, um poeta. E isso aconteceu muito, principalmente, quando um prefeito de Itabira enviou uma carta a Carlos Drummond de Andrade, dizendo a ele que havia uma festa em Itabira e que ele teria que vir que seria um prazer, recebê-lo, para ele vir fazer um discurso. E Drummond agradeceu muito nessa carta, que eu lembro, inclusive, de ler essa carta, que ele ficou muito satisfeito com o convite, e lisonjeado para vir numa festa tão grande que aconteceria, mas ele, um simples poeta, ele não tinha o dom do discurso, que era para o professor procurar uma pessoa em Itabira que fizesse um discurso político, e todos ficaram magoados. Drummond não gosta de Itabira, e não era isso. Drummond era um poeta tímido, e realmente era muito difícil ver Drummond. Ele não era dado a entrevistas, não foram muitas. Então, ele preferia saber das coisas de Itabira e corresponder com os itabiranos, igual ele correspondeu muito. Isso, inclusive, na segunda mesa, eu falarei sobre isso. E essa história da FASH, da Faculdade de Itabira, hoje é resultado também dessa mesa que nós estamos aqui. Porque, inclusive, aqui também na plateia, eu estou vendo ex-alunos. Eu fui aluna, a Leda e a Delci. E a Leda foi minha professora também de literatura. E essa história saiu de Itabira por essas duas professoras para o mundo, para levar Drummond para Itabira, para o Brasil e para o mundo. Todas duas fizeram um trabalho maravilhoso. A Leda foi para a PUC, depois para o UFMG, que também correspondeu com Drummond. E a Delci saiu de Itabira e foi para o UFMG também, para fazer um belo trabalho. E esse trabalho, gente, com a vida e a obra de Drummond, continua intensamente, porque, através dela, surgiu a Semana de Drummond, e hoje nós estamos com a terceira Flitabira. Hoje, a Leda está aqui
com a segunda edição do livro dela, que é este aqui, que ela irá lançar, né, fará 2 lançamentos em Itabira, e o de Delcy está na forma, para que nós teremos o prazer, né, de ler. Ô, gente, Delcy é uma professora do município maravilhosa, que surgiu na nossa vida do memorial. Eu, Jaqueline e a Edna estávamos lá, sabe, às vezes sós, nessa luta itabirana para trabalhar com Drummond. Né? Aí surgiu Delcy Viviane, que está aqui presente, que foi um grande ganho e está sendo, sabe? Isso é uma maravilha para nós, tanto para o acervo, elas nos ajudam na organização, em todo o trabalho, nas oficinas, com as crianças, com os adultos, e, inclusive, elas até atendem também, fazem atendimento ao público, que é maravilhoso, porque, com a quantidade de funcionários, né, então, a gente luta de todas as formas para que as pessoas conheçam bem a vida e a obra de Drummond, que, depois que as pessoas conhecem, ela é maravilhosa. Drummond, gente, ele correspondeu com várias pessoas do Brasil e do exterior, que eu falarei daqui a pouco, e com a nossa cidade de Itabira, né, que eu já falei. Então, agora, eu vou fazer a apresentação da Leda sobre o livro dela, que é o afeto na poesia, o afeto em Drummond. O afeto faz parte do processo do conhecimento, né, e da aprendizagem, que é um afeto como lugar de memória. Nossa Senhora, ficou aqui só um minutinho, gente, é porque eu passei. Ah, tá. A dissertação da Leda Maria Lage Carvalho, né, Relações Familiares na Poesia de Carlos Drummond de Andrade. É o Drummond, Afeto e Solidariedade. A Delcy trabalha Itabira nos versos de Drummond, que é poesia, memória e história, que é a teoria da literatura e a literatura da comparação. Leda, como eu já disse, correspondeu com Drummond e também trabalhou com as cartas de Drummond para a sobrinha dele, que é a Julieta Drummond, né? E ela vai falar também sobre o poema, o que falavam as cartas que o Drummond escreveu para ela e também para a Julieta Drummond. Então, nós vamos... eu vou passar o microfone agora para a Leda, que ela irá falar sobre a dissertação dela e o livro O Afeto em Drummond, que foi a publicação. Então, boa tarde a todos, gente. Nossa, de coração, assim, agradeço cada pessoa que saiu lá de sua casa, do seu trabalho, ou trabalho não, hoje feriado, né? Saiu e veio participar com a gente, né, desse momento, porque é tão importante esse tema, um tema relevante na poesia de Drummond, né, o afeto. E também compartilhar comigo também desse momento, estou vendo vários ex-alunos aí da faculdade, né, aluno da aula particular, aluno da biodança. Então, minha filha, minha neta também estão ali. Então, agradeço muito a presença de vocês. E eu vou falar um pouquinho, então, explicar um pouquinho sobre o livro mesmo, né? Está ali também no banner, eu acho que até... Mas ele... Pode passar. Eu acho que eu vou atrapalhar. E tem o banner também. Eu posso ir falando aqui pelo banner mesmo. Oi? Então, o título, né, O Afeto,
Drummond, quem era o Drummond? Além do poeta, né, e de escritor talentoso, Drummond era um ser extremamente sensível, desde criança, né? Sensível, simples e solidário. Assim, que a gente pode pensar nisso. E foi um poeta participante. O Drummond ele falava que poesia, para ele, é participação na vida. Numa entrevista ao Jornal do Brasil, perguntaram para ele, está na página 227 do meu livro, não sei se vou lembrar, perguntaram para ele, valeu a pena a poesia? Porque, às vezes, a imprensa fazia perguntas assim, né? Você está saindo da casca agora, aos 78 anos? Você, como poeta maior, ele brincou assim, você já mediu? Então, Drummond tem muitas tiradas de bom humor que, às vezes, a gente conhece pouco, né? Então, minha intenção com esse livro, porque tem uma imensidão, Drummond escreveu durante 66 anos, com muita diversidade, muito talento, né? E a gente conhece muito pouco, né? Então, a minha intenção assim, divulgar textos pouco conhecidos, e dentro dessa temática aí do afeto, da solidariedade, né? Eu penso que quando eu ponho o afeto em Drummond, então, a pessoa e o escritor juntos, né? Porque a minha pesquisa, eu vou pesquisar, né? O afeto está lá. Esse teu jeito mineral e seco esconde muito mel, meu querido Drummond. É a frase do Valmir Ayala, um escritor gaúcho. Quando o Drummond faleceu, ele publicou essa carta, saiu no suplemento literário e tal, né? E, para mim, essa expressão, né, esconde, esse teu jeito mineral e seco esconde muito mel, meu querido Drummond. É a essência de Drummond. E de todos os familiares que eu fui conhecendo durante a pesquisa que eu fui entrevistando, né? Principalmente a Julieta, sobrinha dele, Julieta Drummond de Andrade Miller, que ela me recebia na casa dela todo sábado. Eu ia para lá com o meu caderninho, né, com as perguntas. E muitos poemas, tinha um poema, por exemplo, que o título, eu não entendia por que aquele título. Quando ela contextualizava, aí ficava tudo claro, gente. E aí você pode passar para frente, passar para outras pessoas, né? Então, da família à humanidade, que eu começo, no meu livro, mostrar as relações dele com a família, o afeto em relação à família, né? Através de um poema que chama A Mesa, que é um grande jantar mineiro, que ele inventa esse jantar, o pai já tinha morrido há 70 anos. Aí, exatamente, é muito interessante, porque ele publicou em 1951, exatamente no ano que o pai faria os 90 anos. E aí eu comecei a ver pistas Drummond, muito talentoso, né, para fazer isso, unir o particular com o universal. E como que ele consegue, né, esse talento e capacidade de fazer isso, porque é um poema universal, quem lê A Mesa em qualquer país do mundo, aí, qualquer lugar, vai ler assim, é um jantar de família, um jantar de aniversário, homenagem ao pai, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai deixando pistas sutis, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, uma delas é essa, né? O ano que o pai realmente faria 90 anos. E ele publicou Avulso, depois publicou no livro Claro Enigma. Então, aí eu trouxe também um outro, o outro já falou em afeto, né? Essa crônica, olha como o Drummond, né? Quando eu falo assim, estendendo para a humanidade, essa crônica aí, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo em 82, na Espanha, aí o Chico Caruso, que fez essa caricatura, ali, estão vendo? O canarinho, a seleção, o canarinho todo quebradinho, com a perna quebrada, cheio de esparadrapo, né? E ele eu peguei um trechinho final aqui. Primeiro ele fala, vi quando o juiz deu o apito final. Aí ele começa a contar das reações. Gente que morreu do coração. Gente. Aí ele inclui todos os brasileiros. É impressionante, assim, como que ele fala de criança, de pobre, de rico, de todas as reações, né? Aí depois ele fala assim, mas perder também, a gente ficar só ganhando, não tem vantagem, não, porque perder é remoção de detritos, é renovação para a vida. E aí depois ele fala do ganhar e do viver, né? Quando chega no viver, aí ele falou assim, aí o Caruso, que era o ilustrador, o cartunista, né, ele aproveitou e jogou nesse contexto do Jornal de Esportes, né? Eu gostaria de passar a mão na cabeça de Tele Santana e de seus jogadores, reservas e reservas de reservas, como Roberto Dinamite, o viajante não utilizado.
e dizer-lhe com esse gesto o que em palavras seria enfático e meio bobo. Mas o gesto vale por tudo, e bem o compreendemos em sua doçura solidária. Aí, eu vou voltar aqui na capa do livro, que eu esqueci uma coisa muito importante. Vocês podem passar a primeira, o segundo, gente? A segunda lâmina, segundo slide. Só voltar um pouquinho isso, porque aí acho que dá para ver melhor. Não, mas aqui está dando também. Esses versos, eu esqueci de falar duas coisas do livro, vou voltar aqui. Entrei no assunto lá do afeto. Então, esse baúzinho aqui, ele é um baú que a dona Julieta Augusta, a mãe de Drummond, guardava as cartas dos filhos, né? E eu, fazendo a pesquisa lá com a Julieta, ela me mostrou que ele estava um pouco estragado e tal, né? Que ela queria restaurar. Eu falei, então vou levar para restaurar. E deixei com uma pessoa que trabalhava aqui no museu, ela restaurou. Quando eu fui entregar para ela, ela falou, ele é seu. Então, esse baú está comigo. Eu já tentei devolver para a Otávia, mas, ele, por enquanto, ele está comigo, né? Então, é o baúzinho. Ele ficou escuro, porque foi restaurado assim com cera de abelha, né? Escureceu mais um pouquinho. Mas é o mesmo baú, né? Então, e outra coisa que eu pus aqui, que tem a ver com esse pensamento do jornal, esses versos do Drummond, o poema chama Constante Diálogo, né? Fala assim, há muitos diálogos com o semelhante, com o diferente, com o opositor, com o adversário, vai citando. No finalzinho, ele fala assim, escolhe teu diálogo e tua melhor palavra, ou teu melhor silêncio. Então, muitas vezes, né, em várias situações, o silêncio fala muito mais, uma presença silenciosa comunica muito mais do que uma palavra que a gente for falar na hora. Então, quando ele falou ali também que ele soaria bobo uma palavra que ele fosse falar com o Telê, então ele preferiu passar a mão na cabeça do Telê, aí o cartunista coloca, né, com a seleção. Oleda, inclusive, ele fala sobre a filha que ele amava muito, a Maria Julieta, ele falava que mesmo no silêncio nos falamos, não é? Esse poema termina assim, né? Mesmo no silêncio e com o silêncio dialogamos, né? O constante diálogo do livro Discurso de Primavera e Algumas Sombras. Então, eu pesquisei em 35 livros de Drummond esses temas. O afeto, a família e solidariedade, né? E então as motivações que me levaram até chegar no livro, né? Então, quando eu fui trabalhar no memorial, eu estava fazendo mestrado, estava trabalhando na mesma época, tinha exposição que está lá na casa de Drummond, sobre o poema à mesa, são 19 painéis. E a gente ia, as pessoas perguntavam muito, então perguntavam. Aí ele fala assim, essa é Rosa de Nome, por exemplo. Nesse jantar, o filho, um porta-voz dos irmãos, o eu lírico, né, começa a apresentar os personagens para o pai. O poema à mesa começa assim, e não gostavas de festa. Velho, que festa grande hoje te faria a gente. E teus filhos, e começa a citar. Daí a pouco ele começa a apresentar. Ele fala, esta é Rosa de Nome, mas o Rosa com letra minúscula. Então, a gente fala, será que ele tinha mesmo uma irmã chamada Rosa, né, e tal? E aí eu fiquei, assim, com urgência de conhecer a Julieta e mandei umas oficinas para ela, avaliação dos professores falando que agora o Drummond é meu conterrâneo, não sei o quê, que pessoa maravilhosa. Aí ela me recebeu na casa dela, né? E todo sábado eu ia para lá com o meu caderninho, né? Com minhas perguntas. E ela me indicou muitos outros parentes. Né? Você tem que conversar com Mauro, que era um sobrinho também, filho de Rosa, filho único. Então, outra coisa foram as cartas de Drummond, né? Tem uma carta que ele mandou para mim, a gente vai ver daqui a pouquinho. O trabalho em sala de aula e as oficinas de leitura, que, às vezes, com 1h30, eu conseguia reverter totalmente isso que a Solange falou, né? Do desconhecimento, da indiferença sobre a obra, e a pessoa já saía apaixonada por Drummond. Aí tá, né? Às vezes chegava uma pessoa desconfiada no memorial, falava assim, eu nunca vim aqui, eu vim hoje porque uma visita falou para vir aqui. Tal. Aí eu vi que ele estava com a camisa do Valério, aí eu falei assim, você já viu a crônica sobre o Garrincha? Né? Tinha um quadro lá com um trecho da crônica. Aí a pessoa, né,
só mostrar obras de Drummond que a pessoa, né, passa a ser fã de Drummond, né? Então, as conversas com a Julieta e outros sobrinhos, né, Mauro Sanabio, a Flávia e o Heraldo são vivos. O Heraldo foi no outro lançamento do meu livro, que foi em 2007. Eles são vivos ainda. E o título da dissertação, então, As Relações Familiares na Poesia de Carlos Drummond, Afeto e Solidariedade. Então, já esse afeto de Drummond sempre se estende para a humanidade, né? A gente até falou na canção Amiga, que acabou que eu não trouxe. Ele fala minha vida, nossas vidas, né? Tudo ele vai se estendendo para a humanidade. Eu acho que o fato dele ter morado aqui em frente à cadeia, então isso trabalhou muita coisa que ele via aqui em Itabira, ajudou a formar essa. Então, a carta, gente, foi o seguinte, o contexto dela, vou falar rapidinho. Eu estudava numa universidade em Belo Horizonte, e um professor, com a disciplina chamada abordagem literária, falou assim, vamos fazer uma abordagem, ensinando a gente a entrar no texto pela economia, pela psicologia, por outras áreas. E ele propôs, então, o texto que chama Os Bens e o Sangue, né? Sobre o texto, ele começa falando da venda de terras de Itabira. Ele fala Itabira, Ferros, Cocais, Itauninha, Guanhães, onde os Andrades tinham fazendas e minas de ouro, né? E ele, então, o professor foi. Daí a pouco, lá para frente, tem uma parte assim, os urubus no telhado. E virá a companhia inglesa, e do morro escorrerá ferro, e do morro escorrerá ouro, depois escorrerá ferro. E vai falando assim, no final vai ficar a vaca Belisa, ele cita uma vaca e uma besta com o nome que ele achou bonito, que é Belisa, que era de animal realmente da fazenda. E serão os últimos escravos e virão os primeiros camaradas. E esse professor era muito adepto do estruturalismo, tinha um negócio de encaixar umas figuras, fazer muita interseccionalidade. Então, ele falou, aí a turma começou a perguntar, né, e essa besta, o que ela representa? E esses camaradas? Então, ele falou assim, a besta é a besta do Apocalipse, e camaradas são esse termo aí, companheiros de Fidel Castro. O texto era de 1847, a ata de vendas, né, na realidade. Muito calcado, na realidade, esse texto tem vários livros que falam nele. Então, ele está analisado no capítulo de Drummond com o pai. Então, ele foi. Aí eu perguntei assim, professor, eu sendo uma pessoa, um leitor mais simples, não poderia ler esse burro mesmo, essa besta como burro de carga, porque o burro carregou minério em Itabira e tal. Ele falou, que é isso? Simples demais para Drummond, que é isso? De jeito nenhum. Aí eu fiquei com aquela dúvida assim, né? E acabei escrevendo para Drummond. Eu queria já escrever, contando umas coisas, sala de aula, quando ele escreveu a crônica sobre o garimpo, né? Tinha vários alunos assim, fora da faixa etária, no 7ª série, já com 17 anos, que estavam garimpando. Quando eu li a crônica Chove Ouro em Itabira, eles aplaudiram, mas assim, aí eu queria contar para eles também. Escrevi, então ele respondeu, né? Vamos ver a carta, então? Demorei a falar aqui. É o 6, slide 6. Então, cara Leda Maria, eu escrevi para ele, gente, eu tenho um rascunho dessa carta. Foi dia 28 de julho, que eu cheguei do pré, a gente ficava 15 dias lá, né? O dia inteiro, nas férias, fazendo aula o dia todo. E, então, eu escrevi dia 28, olha, ele respondeu dia 4 do 8, muito rápido. Eu tinha ouvido falar isso, que ele não deixava carta nem cartão, sem resposta. Terezinha, que então está aí, né? Ó. Terezinha tem várias cartas dele. Uma vez eu fiz um painel lá no Memorial só com cartas dele para itabiranos, Terezinha me prestou uma carta dela. Então, cara Leda Maria, obrigado por sua boa carta. É reconfortante contar com a simpatia de leitor da sua qualidade. Você acertou em cheio na interpretação do poema. A modesta besta Belisa nada tem a ver com os corcéis do Apocalipse. O nome dela foi tirado de uma relação de animais de antiga fazenda itabirana. Aí eu tinha só falado com ele que o professor falou que aquilo era simples demais para Drummond. Então, eu trago essa carta um pouquinho pela alegria de ter recebido e compartilhar com vocês também, né?
um pouquinho de vaidade, mas assim, mais é pelo compromisso do Drummond com o leitor, sabe? Porque ele falou assim, não, ela vai passar isso para frente, a verdade, assim, o que ele pensou, né? Que não é, tem várias, pode ter várias interpretações, né? Mas eu gostei de ouvir a interpretação dele. O nome dela foi tirado, então o nome da besta, né? Foi tirado de uma relação de animais de antiga fazenda Itabirana. Logo acima de Rosa, ali que eu estou. Achei-o bonito, simplesmente. Quanto aos camaradas, entre aspas, a mesma coisa. Nossos antigos empregados rurais nasceram muito antes de Fidel Castro. Muito obrigado pelo seu generoso interesse em torno dos meus versos. E o final, fica até que o abraço afetuoso e reconhecido de Carlos Drummond. Foi um ano antes dele falecer, no Rio, 4/8/86. Pode passar o próximo, por favor? Então, a pergunta básica da minha dissertação era essa. É possível resgatar a história, não digo a história toda, mas, pelo menos, muitos fragmentos da história afetivo familiar, não consegui, né? Dos Drummond de Andrade, tendo por roteiro os textos poéticos. E aí, quando eu escolhi o texto à mesa, né? E a gente começa a ver. E também fiz uma outra pergunta: até que ponto esses personagens do texto à mesa são os irmãos de Drummond, né, o pai, os irmãos, a mãe. E aí eu construí 12 capítulos, cruzando documento com foto. Por exemplo, os chamados, né? Julieta me falou assim, vovó perdeu 8 filhos muito pequenininhos, abaixo de 3 anos de idade. Aí eu fui procurando na obra se Drummond escreveu alguma coisa, e tinha Notícias de Clã, uma seção, o poema Os Chamados. Aí, Elias vive 8 dias, e vem Lincoln, e vem Olavo, e vem Flávio, durou só 17 dias. Eu fui ao cartório, todas as certidões bateram. De Rosa, ele fala assim, nasceu no seu dia, para o pai, né? Ela nasceu no seu dia para enfeitar a sua data. Aí eu falei, Julieta, a Rosa era de que dia? 7 de dezembro. Fui no cartório, todas as duas. Tá. Passa mais rapidinho, então. Então, esses são os sobreviventes. Dos 14, sobraram 6. Aquele espaço vazio ali seria o José. Então, aqui, Dona Julieta, o Carlos de Paula. No meio, o filho Flaviano, que é o mais velho. A Rosa e a Marinha, de lado de cá. Né? O Drummond, com 13 anos ali. E o altivo, que era o advogado. E o espaço em branco ali, o espaço vazio, era o José, que estava estudando fora, mas sobraram 6 dos 14. Para esses 6, eu fiz um capítulo para cada um, né? E para o pai eu fiz 2 capítulos. Então, em homenagem a esse irmãozinho que morreu, o que durou mais, que durou 3 anos e 5 dias, então ele fez esse poema preparado, que na primeira versão saiu com o nome Geraldo, né, no Boitempo. Por que morreu aquele irmão que há pouco brincava no quarto, sem qualquer signo na testa? Há pouco brincava no quarto. Foi só tempo de arder em febre, de o doutor lhe receitar um preparado que não havia. O preparado que não havia. A longa espera da encomenda pelo correio, e quando veio, em lombo de burro, no chouto, no caminho, no trote vagaroso, a morte beijara o menino. Samaria diz que é o destino. Samaria está na outra parte do livro, está nas reminiscências amenas. Aí, para o pai também, eu não vou ler, vou só dar uma passadinha, né? O que pretendia dos filhos, né? Seria gratidão, mas amor também sem falar essa palavra. Como a Adélia Prado fala, né? O amor, essa palavra de luxo, às vezes a pessoa faz o gesto afetivo, que é mais importante do que falar a palavra amor, né? Ok, pode passar, por favor? Aí me surpreendeu muito, o pai de Drummond também, essa coisa do mel escondido, né? Olha bem, em 1922, esse casal só tinha meninas, várias meninas, tinham 5 meninas. O Flaviano, que é o avô da Otávia, do Luiz Miller, muita gente conhece aqui, né? Então, ele escreve essa carta, e no finalzinho ali, ó, antes da despedida, abraço a todos, enviando beijinhos às minhas queridas netinhas, em 1922. Não é impressionante, assim, aquele sistema, né, patriarcal? Aqui a mãe também, então ele fala, à medida que ele vai envelhecendo, ele pede à mãe que abençoe e acaricie, né? Porque sou sempre criança a teus olhos, enquanto o velho em mim se confirma.
Observador no Escritório, um livro que é todo de trechos de diário do Drummond. Ok, pode passar. Aqui, o Drummond guardava esse papelzinho, né, na carteira. Quando ele morreu, Ih, Rafael! Quando ele morreu, os filhos, né, os netos, encontraram esse papelzinho na carteira dele. Ele sempre renovava o papel. Então, quais as recomendações da mãe, né? Não guardes ódio de ninguém, compadece-te sempre dos pobres, cala os defeitos dos outros. Imagina a formação que esses filhos tiveram com essa mãe, né? Aí vem Rosa, né? Flaviano, o mais velho, o altivo, que era o bacharel, na mesa, no poema à mesa, fala o bacharel da família. Aí eu fui atrás, descobri várias coisas, né? E a Aida era a namorada de José. José não casou, tinha essa namorada. Depois que ele morreu em 68, ela começou a escrever para Drummond. Durante 11 anos, eles trocaram cartas, né? E a Cantiguinha, a gente queria pedir Delcy para cantar, porque a Viviane me falou que vocês cantam a Cantiguinha. O Drummond afirmou que ele fez para a Marinha, para a caçula. Gente, como é que esse povo me pega de surpresa? Isso é uma brincadeira, né, que a gente faz com as crianças. Então, eu musiquei esse poema Cantiguinha, que ele fez para a Marinha, né, Maria das Dores. Vocês podem me ajudar, tá? Era um brinquedo, Maria, era uma história, Maria, era uma nuvem, Maria, era uma graça, Maria, era um bocado, Maria, era um mar de amor, Maria, era uma vez, era um dia, Maria! Maria. Muito bom. Aí, no poema à mesa, ele fala assim, e a posição de teus netos e bisnetos. Então, eu trouxe só uma foto da Maria Julieta, a filha que ficou, né, porque ele teve 2 filhos, mas um morreu muito novinho, o Drummond. E aí, a Maria Julieta, com aí, reminiscências a menos, então é o 2º capítulo do livro. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a você, Leda. Agora, Delcy vai falar do lado humano e universal na poesia de Carlos Drummond de Andrade para nós. Então, vamos começar. Boa tarde, né, para todo mundo. Primeiro, eu quero dizer que é uma alegria, uma honra para mim estar aqui, fazendo parte do Flitabira na sua 3ª edição. E, ao lado dessas pessoas tão especiais, né, a Solange, uma pessoa muito generosa, com quem eu tenho aprendido muito lá no Memorial, e a Leda, que foi minha professora de Linguística na faculdade, com quem eu aprendi muito também. Então, eu estou muito feliz de estar aqui também, na presença de vocês, que estão vendo aqui pessoas muito queridas. A Leda trouxe... eu quero parabenizar a Leda pela pesquisa apurada que ela fez, né? Ela trouxe aí uma das faces de Drummond, que é esse lado do afeto, né, da humanidade de Drummond, esse poeta multifacetado. E, nessa pesquisa, ela investigou mesmo, né, e, através de garimpar mesmo os textos, né, de diversos gêneros que o poeta constituiu ao longo da vida. Então, é um trabalho primoroso, viu, Leda? Parabéns, tá? A minha pesquisa ela é feita a partir da trilogia Boitempo, né, que é de 1968, 1973 e 1979. Então, a gente faz uma análise, né, a partir da fortuna crítica, que tudo que saiu a respeito de Boitempo, e que, na época, não teve uma recepção assim muito aclamada pela crítica consagrada, né? Naquele calor do momento, que Boitempo foi lido apenas pelo viés autobiográfico. Era um poema, né, como disse o Luiz Costa Lima, que se afastava um pouco desse efeito corrosão, que é essa capacidade
dos poemas de Drummond, de fazerem pensar e refletir sobre os acontecimentos. E Luiz Costa Lima falou sobre esse efeito corrosão. Silviano Santiago fala que é quando Drummond volta às origens, né, da família, e ele revive esse passado. E o José Guilherme Melchior fala sobre essa rememoração sossegada que Drummond traz e sobre essa hipertrofia do humor nos seus textos, né, que comparando as outras obras literárias. E eu faço uma análise mais aproximada com outro crítico, que é o Alcides Vilaça, que vê em Drummond, que vê em Boitempo esse diálogo do velho, do menino e o velho, né? Que Drummond aí já nos altos aí, né? Da década de 60 e até 73, ele está rememorando esse passado, mas com o olhar do presente. Vamos lembrar sempre que o Drummond ele é o poeta da vida presente, do tempo presente. E, a partir daí, eu vou fazendo uma defesa, né, um estudo, né, eu elaboro um estudo em que ele está falando, Itabira, ele fala de Itabira, sua terra, e Itabira se torna ali uma moldura da nação moderna. Porque, a partir daí, ele vai apresentando nos poemas, né, evidenciando, através das imagens do poema, toda uma questão social, né, uma estrutura. Então, aí aparecendo vários quadros, né, seja da questão conservadora, patriarcal, né, aí eu falo de patrimonialismo, a questão indígena, a questão escravagista, a questão econômica, né, de um Itabira antes e após essa extração mineral em grande escala, a questão do gênero, né, a mulher, como é apresentada, as imagens, né, como são apresentadas essas imagens nos poemas, e também lembrando que são poemas que foram criados, né, aí a gente pensa na criação literária, né, que tem aí essa rememoração, esses restos, essas lembranças, esses fragmentos da memória, e junto a isso a criação literária, né, entre a confissão e a ficção, que ele traz esses elementos. Bom, o Fli Itabira, nessa terceira edição, traz em destaque as correspondências, né, que é uma literatura epistolar, né, de Drummond, muito significativa, muito extensa e variada. Desde moço, né, quando Drummond foi para Belo Horizonte estudar, ele começou a produzir, quando ele primeiro ele foi a trabalhar, né, e retornou a Itabira em 1917, depois ele retorna em Belo Horizonte, estuda farmácia, e lá ele conhece também os jovens intelectuais de Minas, né, que depois se tornaram os escritores mineiros, né? E ali ele começa a trabalhar no jornal Diário de Minas, que também era um jornal conservador, né, que era do Partido Republicano Mineiro, mas que ali ele começou a fazer os seus primeiros experimentos do modernismo, porque, afinal, era uma contradição. Ao mesmo tempo que o jornal era de órgão político, conservador, eles não se importavam ali de deixar aqueles jovens trazerem a questão da literatura, que, para eles, não tinha uma relação direta, mas que já traziam ali o que estava sendo já buscado, novo, né? Porque os grandes autores aí do parnasianismo, eles já estavam se acabando, então estava precisando de ocupar um outro lugar, e também pensando nas vanguardas europeias que foram de grande influência para esses poetas, né? E na época eles ainda eram jovens, né?
eles ainda não eram consagrados, né? Então, se formou ali aquele grupo de jovens intelectuais ali. E, já nessa época, eles já começaram a escrever, né? Já começaram a ter como modelo os paulistas, a partir daquela, principalmente depois da caravana de paulistas, em 1924, em Belo Horizonte, que eles vieram trazendo o escritor francês Blaise Cendrars para conhecer as cidades históricas de Minas. E, a partir daí, foi a oportunidade desses jovens intelectuais se aproximarem de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, e, a partir daí, começaram a se comunicar. Então, eles já tinham essas discussões sobre as ideias modernistas, que também vinham acontecendo em outras partes do país, e, entre eles já conversavam. E, a partir desse contato com os paulistas, né, que depois que já tiveram a experiência da Semana de Arte Moderna, de 1922, esse trabalho ele foi novamente mais nutrido, né, mais alimentado a partir disso aí. Então, Drummond, ao longo dessa vida dele, ele começou a escrever tanto para pessoas, de modo geral, né, que a gente tem cartas, igual aqui, tem itabiranos, que tem cartas de Drummond, pessoas com quem ele se comunicava, mas que, nessa época, ele já trazia ali aquela preocupação com o lugar da poesia, né? E essas correspondências, elas são tão importantes porque elas trazem como foi a iniciação literária de Carlos Drummond de Andrade, o que eles discutiam, o que eles pensavam naquele momento, quais eram as pessoas sobre quem eles comentavam, como eles viam, né, os diversos textos. E, além disso, traz também um panorama cultural, social e político, porque, por exemplo, nas cartas de Drummond e Ciro, que hoje, né, se encontram em livro, a gente tem ali um diálogo. Ciro ele também é um poeta, foi um estudante, ele é de Minas, eles se conheceram em Belo Horizonte, quando Ciro dos Anjos. Ele foi estudar Direito, né? E, então, também trabalhou no jornal e escreveu várias coisas mais memorialistas, os textos dele. Mas, entre Drummond e Ciro, houve uma correspondência muito vasta, né, durante muitos anos. E eles tinham um grau de intimidade muito grande. Então, eles falavam sobre tudo, até comentavam, davam opiniões sobre o que saía na imprensa, sobre o que saía nos outros jornais, sobre os outros autores. Nós temos também o Mário de Andrade, né, que foi um grande, não só, vamos dizer assim, um orientador na vida de Drummond, porque Mário já tinha essa experiência em São Paulo, né, quando ele trabalhou junto aos paulistas. Ele já vinha escrevendo muito sobre essa proposta modernista. E, então, Drummond e Mário tiveram uma correspondência também até 1945, que foi quando Mário morreu. E Mário trazia ali, inclusive, a produção de Drummond começa antes da sua obra de estreia, né, que é Alguma Poesia, de 1930. Ele já fazia, ele como um leitor voraz, ele já tinha ali ele já escrevia nos jornais diversas resenhas de livros, e as pessoas, até entre o grupo deles, né, entre o grupo de jovens ali, intelectuais, o Drummond exercia uma espécie de liderança, apesar de que ele não gostava que falasse sobre isso, né, mas era uma liderança natural, porque ele, enquanto um leitor voraz, ele já conseguia ler o que estava bem de novidade já da Europa, né, o que traziam essas vanguardas, essa nova forma de escrever, né?
vamos dizer assim. E ele já conseguia comentar isso rapidamente nos textos, né, que ele fazia, nos jornais, as resenhas, a crítica. Né? E então, quando Mário, né, conheceu Drummond, né, Drummond teve essa oportunidade de conhecer Mário de Andrade em 1924, quando eles foram fazer essa visita, né? Então, a partir daí, se estabeleceu esse elo, essa comunicação. E Drummond sempre enviava para Mário os textos que ele fazia. Muitos desses textos depois foram publicados em alguma poesia. E Mário, ele fazia sempre as considerações, era muito detalhista, né? Ele fazia sua crítica literária e também, quando ele não gostava, ele era sincero: olha, acho que você deveria trocar. Tanto que o próprio nome de alguma poesia foi substituído, inclusive, em questão da opinião de Mário. Né? Algumas, é lógico, que Drummond manteve, né? Mas Drummond também, então, se correspondeu com vários outros escritores que também colaboraram nessa formação literária dele. Né? Então, além desse grupo de jovens escritores, que eles sempre ali se reuniam, né, na Livraria Alves, no Café Estrela, na Rua da Bahia, para falar de literatura, para falar de cultura, de artes em gerais. Né? Vamos pensar aí nessa década de 20, que Belo Horizonte foi uma cidade planejada, né? Foi preparada para ser uma cidade vista, uma cidade que lembrasse o quê? A modernidade, né? Esse processo inicial aí de uma cidade, um centro urbano, mas que tinha, naquela época, apesar disso, era uma cidade que era vista por eles, né, como extremamente conservadora, e que eles queriam trazer uma movimentação cultural para aquele lugar. Então, eles aproveitavam, né, esse jornal, que, aparentemente, na verdade, até contradiz, porque era um jornal do Partido Republicano Mineiro, não era o jornal oficial, porque o Minas Gerais, que é o oficial, né, do governo, do Estado, mas ali o jornal era mais ou menos de 4 páginas. E aí tinha ali uma página de propagandas, né, de elixir, de tônico da época, de publicidade. A outra página, 2 páginas ali, de falar bem do governo, né? De trazer sempre notícia de alguém do Partido Republicano que vinha, que chegava até Belo Horizonte, de falar o que estava sendo feito. E a outra parte era de literatura, que eles não viam ali grande importância e que, com isso, se aproveitavam para trazer ali os primeiros textos modernistas. Né? Eles já traziam isso. Queria falar aqui de uma correspondência que Drummond fez com outro autor, um outro escritor, que é o Ribeiro Couto. O Ribeiro Couto, ele conheceu os textos de Drummond em 1925, quando Drummond, junto a Martins Almeida, Emílio Moura, eles criaram a revista, que, na verdade, foram apenas 3 edições. Mas ali já era um trabalho mais fundamentado, né? Foi em 1925, então, eles já faziam esses textos, ele já tinha essa produção voltada para o modernismo, mas depois ele já encontrou com Mário, já teve contato com outros modernistas, com outros escritores, e, a partir daí, já era um texto que tinha um teor mais, como que eu vou dizer, eram textos que tinham uma substância maior. Então, Ribeiro Couto, ele já tinha publicado uma obra, já era uma pessoa que já exercia uma certa influência, né, nos meios, inclusive participou da Semana de 22, ali, entre o meio ali intelectual. E ele era promotor na cidade de Pouso Alto. Primeiro, ele
foi morar em São Paulo, em Campos do Jordão, porque ele estava tuberculoso, precisava daqueles ares, né, para se recuperar. E depois ele vai para Pouso Alto trabalhar como promotor de justiça. Então, em Minas Gerais, em Pouso Alto, ele conhece a produção de Drummond, né, através da revista, e ele que entra em contato com Drummond, diferente do que acontece com Mário, que a primeira correspondência é Drummond que escreve para Mário, né, depois de conhecê-lo pessoalmente. E, a partir daí, eles passam a se corresponder por um longo período, até 1963, quando o Ribeiro Couto vem a falecer, né? O Ribeiro Couto ele foi diplomata depois, então assim ele não é muito conhecido, vamos dizer assim, por muitos na literatura, mas eu tenho certeza que se eu falar uma obra aqui dele, que é uma obra muito significativa, muitos vão saber. Ele escreveu Cabocla, que depois foi adaptado para a novela da Rede Globo. E tem um episódio interessante que a gente vê, que o Drummond, em 1926, ele é convidado a ir à casa do Ribeiro Couto, em Pouso Alto. E lá estava Manuel Bandeira, na ocasião. Então, em outra correspondência, o Ribeiro Couto fala das impressões, né, que ele e o Mário Bandeira tiveram de Drummond, né, que era aquele rapaz franzino. Vamos lembrar que em 1926 Drummond tinha 24 anos, né? Ele já era casado, porque ele casou com Dona Dolores em 1925. Ele também formou em farmácia em 1925, mas nunca exerceu a profissão. E aí ele vai até a casa de Ribeiro Couto, e lá eles travam alguns debates. E eles assim, a impressão que eles têm do Drummond nessa visita é que é um sujeito que ri pouco, é um sujeito não bem-humorado, que, inclusive, ele comenta até do vinho, que ele deixa no copo 3 dedos de vinho, e que o Manuel Bandeira fica de olho no copo de Drummond. Mas aí, depois, Drummond envia para Manuel Bandeira alguns textos que ele já tinha produzido, entre eles, por exemplo, Infância. Ainda não tinha sido publicado, né, porque a publicação foi no livro de estreia, alguma poesia em 1930. E Manuel Bandeira diz, olha, ele pode até ser um cara mal-humorado, esquisito, mas ele sabe fazer. Ele sabe fazer. E, a partir daí, há várias correspondências de Ribeiro Couto que trazem esse lugar também do afeto, né? Porque é um cuidado que o outro tem, né, um com o outro, né? Eu gostaria até de ler aqui para vocês conhecerem um pouco o teor dessas conversas, né? Tá legal. Vou ler só uma aqui. Vou ler a carta 37, só um pouco da carta, tá? Essa carta é de 1931. Belo Horizonte, 24 de novembro de 1931. Ribeiro Couto, meu amigo, minha atitude diante dos amigos distantes continua sendo um silêncio cheio de simpatia. Na minha incapacidade de escrever cartas, acompanho a vida deles com um interesse calado, que a alguns pode parecer indiferença, mas não é, porque eu não sei ser indiferente e me reparto todo em ternuras e raivinhas, como você mesmo já observou. Ora, você é uma das minhas velhas ternuras de amigo, e eu sigo o seu itinerário. Pouso Alto, Marsella, Paris. Eu leio as suas crônicas, eu compro o seu livro, eu observo o seu trabalho, tão bonito, tão desinteressado, de divulgador dessa coisa vaga e improvável que é a literatura moderna do Brasil. Eu me preocupo diariamente com você.
e não respondo a sua carta. E eu estou certo que você não fica queimado comigo. Vou ler só até aqui. Nessa ocasião, Ribeiro Couto já tinha sido convidado para ser cônsul, né, para ser diplomata. E aí ele escreve uma carta para Drummond falando sobre a demora, porque Drummond não estava mais correspondendo com ele. E Drummond, né, responde carinhosamente: olha, você continua aqui, né, de uma forma, dessa ternura, né, que a gente está falando hoje de afeto, mas que ele segue acompanhando o trabalho dele. Então, assim, eu tinha separado algumas cartas aqui, mas eu acho que o tempo também não é o suficiente, né? É uma pena, né? Porque tanto a Delcy como a Leda, elas têm um conhecimento muito grande, um estudo sobre Drummond e Itabira, e principalmente falando do afeto e da humanidade. E isso tem muito dentro da poesia de Drummond, que às vezes a gente não conhece. Então, nós agradecemos muito a Leda, a Delcy, por este momento, né, que nós tivemos aqui com elas. Muito obrigada, Leda, muito obrigada, Delcy, e que a gente tenha mais momentos com vocês, para que a gente conheça mais Carlos Drummond de Andrade e Itabira. Obrigada. Boa tarde. Oi. Oi. Alô? Oi, boa tarde. É o seguinte, Solange, me ocorreu aqui, eu vinha trazer o presente para o Centro de Memória Drummond, dos recortes que eu tenho a vida inteira, né? E juntei lá, eu vou passar para você, infelizmente não trouxe hoje, mas, enfim, eu quero fazer um alerta, quem está nos ouvindo, que cada um pode ter um pedacinho de Drummond dentro de casa. É uma carta, uma foto, um recorte de um jornal, um livro assinado de próprio punho. Isso, de repente, faz mais sentido estar num centro eleito para isso do que na própria casa, que pode se perder. E é incrível como que uma carta trocada entre dois amigos vira filme, vira peça de teatro, vira outro poema, vira crônica, vira... Imagina-se tudo, né? Entendeu? E está lá guardado e, com o tempo, tende a se perder. Se não tiver um centro de documentação que catalogue isso, né, pessoal? Eu acho que a função da Fundação, uma parte é isso. Obrigado. É isso. Sim. Nandim, isso é muito importante, mas o que tem nos surpreendido muito agora no Memorial Carlos Drummond de Andrade são as pessoas, os itabiranos e até pessoas de outros lugares levando para doar cartas inéditas ou então cópia das cartas, sabe? Todos os dias chega uma história diferente. Aí a gente vê como que Drummond era surpreendente, como ele conseguia fazer isso tudo e corresponder com todas essas pessoas que eram jovens, adultos, idosos, professores, pessoas comuns, pessoas que estavam fazendo dissertações, sabe, pessoas de outros países, que eu vou falar na próxima mesa. E convido todos vocês a participarem, que vai ser uma mesa também que vai falar muito da relação de Drummond com Itabira. Eu vou falar um pouco também com Itabira e com as mulheres, que dá um trabalho maravilhoso, como Drummond foi generoso, sensível, com várias escritoras no Brasil, que a gente até não conhece. Vocês precisam de saber como elas são maravilhosas e como o Drummond trabalhou com elas. É surpreendente. Aguardo vocês. Eu tenho uma pergunta. A próxima mesa é Drummond Epistolar. Vai falar das cartas. Eu tenho uma pergunta aqui. Fazer. Pois não. Foi bom que você introduziu essa questão das mulheres. É o que eu iria perguntar. Eu visitei a casa de Drummond. Eu sou de Belo Horizonte. Primeira vez que eu venho em Itabira e visitei a casa de Drummond. E a gente vê um relacionamento muito grande dele com a filha. E, sinceramente, eu queria perguntar, e o relacionamento dele com a esposa?
A gente ouve pouco falar dela, não sei. Lá na casa também, eu achei que tem muita foto da filha, mas quase não vi foto da esposa. Com relação a essa mesa do afeto, o que vocês poderiam me falar disso? Você quer falar, Leda? Eu posso falar um pouquinho. Eu falo um pouquinho, ela pode falar. Olha, o Drummond já dizia que o melhor poema dele era a filha. Eles tinham uma relação de cumplicidade. Inclusive, Carlos Drummond de Andrade, às vezes, quando escrevia, pedia à filha para que ela lesse também. E tinha uma outra relação também muito interessante, que Drummond trabalhava, era funcionário público, e ele precisava, às vezes, de entregar um artigo, né, para o jornal. Aí ele ligava para Maria Julieta e pedia para que ela escrevesse, e ela assinava Carlos Drummond de Andrade. Então, era uma relação muito importante. Agora, quanto à esposa, bom, Drummond tinha uma relação, segundo as pessoas, né, de Itabira, que eu até perguntei, que visitavam a casa de Drummond, era uma relação afetiva, do dia a dia, de uma relação que, com o tempo, o casamento, as pessoas tornam-se irmãos, né? É uma amizade muito grande, é uma amizade grande, mas que continua, né? E ele, em Rosa do Povo, ele fez um poema a Dolores. Não sei se você já chegou a ler. Eu sugiro que você leia. Bom, agora eu vou passar para a Leda. Não, você já falou tudo. Tá ótimo. Eu tenho um cartãozinho que tem até uma florzinha desenhada, assim, que ele fez para Dolores. Eu não pus porque a minha pesquisa, no poema A Mesa, então, são os filhos adultos, todos os filhos, os netos, os bisnetos, né? Não tem nenhum, como a gente brinca na nossa família, agregados, os genros, noras. Né? Eu ponho um pouquinho do Manolo, porque o Manolo vinha muito aqui todo ano, né? O genro de Drummond. Mas assim, eu só citei junto com os filhos, aquele pai dos 3 netos de Drummond, né? E a Dolores era aquele porto firme mesmo, né? Inclusive, a Leda falou do Manuel Grana, que eu tive o prazer de conhecer, eu e a Jaqueline, eu de tomar muitos vinhos com ele, um grande intelectual. Eu aprendi muito com o Manolo, né, que é o pai do Pedro. E ele falava muito sobre a Dolores também, que era uma pessoa que ele gostava muito, uma pessoa muito sensível. Eu penso que, no início do casamento, o Drummond teve uma grande paixão pela Dolores, porque, inclusive, a gente percebe isso com os amigos de Drummond da época, né, do Café Estrela. Então, tinha o Gustavo Capanema, que era rico, Abigail Renault, Círio dos Anjos, filho de fazendeiro, que era até compadre de Drummond. Drummond foi para Montes Claros ser padrinho. Então, e Drummond foi para Belo Horizonte, era de uma família de posses de Itabira, mas foram morar no hotel, né? Depois o pai comprou uma casa na Rua Silva Jardim, ali na Floresta. Então, eles foram perdendo, né, os bens. E Drummond já não era rico. Então, eles convidavam Drummond para os casamentos, e os casamentos eram praticamente, eu penso que até arranjados, né? Que eles só casavam com moças ricas. Tá? E Drummond resolveu casar com a Dolores, que ela lá de Mar de Espanha, que na época Mar de Espanha era distrito de Juiz de Fora, uma moça pobre, que era datilógrafa de uma fábrica de sapatos. E falaram assim: mas Drummond, agora que está trabalhando, já não tem tantos recursos, vai casar-se, né, com uma moça sem recursos? Não, ele quis, apaixonou-se com a Dolores. Isso bom, é o início, depois a história continua, né? Então, obrigada.